Fala, meus amigos palestrinos e palestrinas. Estamos aqui novamente para mais um vídeo no canal, trazendo as informações aí, as opiniões dos comentaristas esportivos. Segue a gente aí no canal, curte o vídeo aí para dar uma forcinha. Vamos lá, vamos seguir o vídeo aí. Valeu. Para passar por aqui, Campeonato Paulista, Clássico Mineiro também e o Botafogo, que com o time misto perdeu um jogo e agora fica em risco a classificação à próxima fase do Campeonato Carioca. A gente abre com um jogo entre Água Santa e Palmeiras, 1-1, Abel insatisfeito, um time misto também, é verdade, né? Mas quero ouvir a impressão de vocês. Breler, vou começar aí pra gente já mergulhar nesse jogo, daqui a pouco vamos falar dos outros, mas um resultado que, levando em conta que era o pior time do Campeonato Paulista e do outro lado o Palmeiras, a expectativa é muito alta, um resultado ruim, né? Resultado ruim, Dani. Boa noite para você, para o Zupac, Birner, Pedro Ivo, Fã de Esportes. Um resultado ruim para o Palmeiras, a atuação também é questionável. A gente sempre pondera, o Abel mesclando novamente o time, né? Não foi com força máxima, Murilo e Naves na zaga, dobrando o lateral novamente com Mike e Marcos Rocha pelo lado direito. Mas um Palmeiras que depois que abre o placar, com o Flaco Lopes, também voltando ao time, não conseguiu matar. Poderia, até criou oportunidades ali no fim do primeiro tempo para isso e não conseguiu subir um pouquinho também a rotação do jogo. Porque se o Palmeiras tivesse apertado um pouco mais no primeiro tempo, poderia ter resolvido. O Água Santa com muitas fragilidades, acaba encontrando seu gol com o Willen, numa boa movimentação de ataque, mas produziu muito pouco. Palmeiras mais presente no campo de ataque, mas não conseguiu dar uma resposta em termos de intensidade, que é o forte desse time do Abel, mesmo quando roda, né? O Palmeiras nunca negociou isso, mas é natural que com desfalques, e até no segundo tempo ele tenta colocar Rafael Veiga, Richard Rios, mais titulares, Rony também voltando ao time, o Palmeiras também não deu uma resposta agradável. Falar que o Palmeiras fez um grande jogo, não fez, produziu 20 finalizações, e essa tem sido a média do Palmeiras nos últimos jogos, então se dá para tirar algo de positivo, é que o ataque continua produzindo e como... Embora tenha sido a maior parte delas na reta final do jogo, naquele abafa, né? Total. Isso fez aumentar bastante o número de finalizações. Né? Total. E se tiver de destacar um jogador individualmente, destacaria o Naves, fez um bom jogo. E o Alan vem se firmando, né? Aproveitando bem as oportunidades. É um jogador que pode ser observado com mais carinho pelo Abel, e acredito que o Abel tem cuidado bem, né, dessa transição do Alan, mas um jogador que chama atenção. Tecnicamente muito bom, ali tem facilidade de trabalhar com as duas pernas, pisa muito na área e tem essa capacidade, né, de ser um atacante com característica de construtor. Então pode ser uma alternativa ali, já que ele tem, apesar do Flaco Lopes ter iniciado hoje, aparentemente para início de ano, a ideia do Abel é um Palmeiras sem o centroavante fixo. Então o Alan pode se tornar essa figura ali para substituir o Maurício jogando mais adiantado, mas fora isso, realmente um resultado que deixa a desejar, a atuação também, mas ponderando que era um Palmeiras misto e que não conseguiu executar o seu melhor, porque a qualidade do Palmeiras estava no banco ou poupada. Zupa, vou dar boa noite para você seguir teu raciocínio aí, já falando sobre esse ataque. O Abel até no finalzinho ali, depois que a torcida pede, né, coloca o Estevão para jogar, mas já muito na reta partida, assim. Ataque, mas a pontaria ainda não é da maneira que se espera. É isso, e pelo fato de a pontaria do time do Palmeiras estar longe do ideal, o Palmeiras tem dificuldade, quando cria pouco e quando cria muito, de resolver os seus jogos com facilidade, isso é tão sintomático que no último jogo contra o Corinthians, o Palmeiras terminou o jogo com um zagueiro como centroavante para tentar suprir essa deficiência. E no jogo de hoje, o Palmeiras terminou com um jogador que a presidente chegou a dizer que o ciclo estava encerrado, que era o Rony. Então, assim, o Palmeiras recorreu a recursos inesperados nos últimos 2 jogos para tentar suprir essa dificuldade de matar os jogos. Até o Flaco acaba sendo uma surpresa nesse contexto. Sim, e para ele foi importante, para o Flaco foi muito importante começar o jogo já marcando, porque a gente está vendo uma sequência em que o Palmeiras vem jogando sem um centroavante de referência. Sim. E isso é desabonador para os centroavantes que o Palmeiras tem no seu elenco, né? Pô, o Flaco Lopes está lá e vê o Abel jogando com um time sem centroavante, hoje ele jogou e na primeira bola ele marcou. A atuação não foi boa, o jogo não foi bom, não gostei do Palmeiras hoje. O jogo de hoje se enquadra mais naqueles jogos que deixaram o torcedor descontente na temporada. Isso só não é uma preocupação maior, porque quando o time do Palmeiras de verdade, o time titular, jogou, o Palmeiras fez uma
ótima partida contra o Corinthians, muito boa partida contra o Corinthians, embora não tenha vencido. Sim. Então, assim, esse não é o Palmeiras que vai da temporada, esse é um Palmeiras circunstancial, mas foi um Palmeiras que, mais uma vez, deixou mais a desejar do que propriamente convenceu o seu torcedor. Boa noite pro lado de cá. Vou aqui no Vitor Birner primeiro, porque ele agora é comentarista e apresentador, então você espera aí um pouquinho, essa roupa tá? também, né? A cara dele me olhando. Um pouco. Não, pensei, mas não vou falar o que eu pensei. Olha a malcriação. Não, é malcriação, não. É reivindicação. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez. Eu acho que eu concordo com o Zupac sobre o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, e ali faltou que o time chegasse mais na área com mais jogadores para aproveitar o bom uso que o time fez dos lados de campo, e ali, como a gente comentou no jogo logo depois do Clássico, como o Corinthians jogava com 3 volantes e o Coronado à frente, e o Palmeiras jogava com 3 zagueiros e jogadores abertos pelos lados, numa linha de 4 e mais 3 atacantes na frente, o Palmeiras usava os 2 lados do campo, então o Palmeiras entrou pré-vencedor no Clássico, no duelo territorial, isso se impôs com muita contundência durante o jogo, e aí faltou a entrada de jogadores na área para o time conseguir, quando chegava que fazer jogadas pelos lados, tem mais gente para aproveitar essa chance. Além de alguma coisinha de finalização, de problemas, como o Zupac falou, desde o ano passado, de conclusão das jogadas, um pouco de azar, uma bola que vai na trave. Hoje o Palmeiras tinha os jogadores na área. Tinha também o jogo pelos lados, mas ele não executou no mesmo nível que fez contra o Corinthians. Não sei se pelo fato de ser um jogo que motiva menos os jogadores do Palmeiras, apesar da tabela de classificação. Se a ideia é ganhar o campeonato, e o Abel joga todo o campeonato para ganhar, porque começou-se a temporada falando, o Palmeiras pode ser tetracampeão, isso não acontece desde a era do futebol amador no Campeonato Paulista, desde o Paulistano, né? Então, queira ou não, é um feito inédito, mesmo sendo um campeonato de pouca relevância na atualidade. Então, o Palmeiras está jogando para ganhar. E mesmo tendo uma equipe mista, individualmente tinha uma equipe muito superior, a equipe do Água Santa. Ou seja, a equipe do Palmeiras, ela ainda falta alguma coisa para ela engrenar, ainda falta. A impressão que eu tenho um pouco, vendo os jeitos que o Abel tem colocado a equipe para atuar no Campeonato Paulista, eu gosto das modificações, eu gosto de usar o estadual para ganhar alternativas, é que ele deu alguns passos atrás nas ideias, ele mudou muita coisa para, quem sabe, lá na frente colher frutos melhores. Então, não é uma sequência do trabalho do ano passado, como a gente viu de ano após ano dos times do Abel. Até porque saíram 8 jogadores, né? É uma coisa diferente. E o time está sofrendo um pouquinho para conseguir fazer do jeito que o treinador quer. E eu fico pensando assim, em estratégia, Pedro, até para te dar boa noite também, a gente já entrar aqui no debate, na questão de preservar, colocar para jogar, botar um time misto. A ideia de achar soluções futuras, obviamente, é importante, porque a gente está falando de um time que vai estar em todas as competições possíveis. Mas assim, pensando na tabela e pensando no próximo jogo, que é quinta-feira contra a Inter de Limeira, será que essa era a melhor estratégia, em vez de dar um pouco mais de solidez ao time que jogou contra o Corinthians na semana passada? Dani, boa noite. Um beijo você, beijo Birner, Zupac, Breler, fã de esporte com a gente. Eu acho muito difícil, toda vez que a gente senta aqui para falar pós-jogo, pré-rodada, nesse início de ano, janeiro, fevereiro, março você já tem ali um brasileiro chegando, uma gente em pré-Libertadores, Libertadores chegando. É muito difícil parar e não contextualizar. O Breler, o Zupac e o Birner já destrincharam o jogo, então eu queria puxar um pouco mais para o lado da temporada. A gente assistiu o jogo ali na redação, eu e o Zupac, eu ainda falava com ele, cara, tá difícil parar e falar, esse jogo foi bom. Sim. Esse primeiro tempo tá bom. Esse confronto, tá tudo muito não só o Palmeiras, amarrado. Né? O Santos hoje, o Palmeiras, o Fla-Flu de ontem, sabe? Tudo que a gente vai acompanhando, ou é time reserva, ou é time mesclado. Então, uma frase que o Zupa fala agora e me pega, esse não é o Palmeiras que vai pro ano. Não é esse o Palmeiras que a gente virou e falou, o Abel tentou alguma coisa, estou de acordo com você. Eu gosto muito quando ele vai tentando mesclar. Ele entra em campo hoje com uma formação, com uma ideia, com peças diferentes dos 2 últimos jogos e com uma ideia diferente dos 2 últimos jogos. Ah, será que não era para poupar depois? Porque o Palmeiras vem de 2 jogos que no planejamento do Abel, a meu ver, foram considerados importantes. O jogo contra o Guarani, que ele vai com uma ideia que me agrada e o time vai bem, pensando no clássico. E a ideia que ele pensa para o clássico, ela é interessante e ela é bem executada em parte no primeiro tempo. Falta o que o Birner falou, que a gente comentou aqui já durante a semana. Falta você ter mais gente chegando, falta você saber atacar, que está faltando sim o tal do repertório do Abel em momentos mais agudos do jogo. Depois que você não resolve no primeiro tempo, que você dá uma reanimada ali no adversário no segundo tempo e é um clássico, você tem um pouco mais de dificuldade. Aí hoje você vai para um segundo tempo ali que você tem que lançar o Estevão, o Veiga, o Richard Rios, até o Rony, que não estava nos planos, porque você precisa fazer resultado, porque você olha para o outro lado e é o Água Santa, que é o time fraco,
limitado e que isso vai acabar balizando discussões e avaliações precoces do campeonato. Então, é muito difícil tirar desse contexto de onde está situado esse jogo de hoje, virar e falar, esse trabalho do Abel não está andando esse ano, sabe? É que nós temos uma coisa que é meio, assim, fora do planeta do futebol aqui. Eu não consigo definir, porque começou a temporada. Sim. Mas, na verdade, ainda é a pré-temporada. Exato. Ou é o final da pré-temporada. Eu não sei como definir o período. E o Abel diz, né? O Paulistão, para mim, é uma preparação. Mas é uma preparação que vale 3 pontos. Não tem problema Ele também fala falar textualmente que... isso, e não tem que ser encarado falar assim. que nesse treino de hoje da pré-temporada, o Palmeiras não foi bem. Sim. Porque o Água Santa é muito limitado e quando você colocou a sua tropa de choque ali, a sua cavalaria, independentemente do contexto do segundo tempo, você podia ter um pouco mais do que foi apresentado. Aí teve um momento ali que o Estevão troca, balança, finaliza, uma cabeçada, se não me engano, do Richard Rios para fora. O Palmeiras começa que vai abafar, parece que vai abafar um pouco mais, mas essa bola que já não entra, já é um resultado que falta. Aí tem um tal dos 3 pontos num contexto que é muito peculiar. Mas apesar... Virar e falar, o Abel não está bem, o Palmeiras não está bem. Mas não é isso, né? Não, eu sei, mas há uma semana a gente virou e falou... testou-se algo aí contra um Guarani interessante, que funcionaria para o clássico contra o Corinthians. Só que agora você tem que poupar. Aí talvez contra o Inter de Limeira, que não precisasse, você veio com um time um pouco mais sólido, tem uma boa exibição, a gente vai ficar, é o bom de lá ou é o limitado de cá? E é uma semana que tem o jogo da Inter no meio e o clássico contra o São Paulo no final de semana. Exato. Não, só eu vou colocar, Zupa, para ouvir você, o Breiler também, em relação à tabela. O Palmeiras, nesse momento, é terceiro do seu grupo, em tese não, fora da zona de classificação. Mas eu não tenho nenhuma preocupação com a sequência disso. Ainda tem ali 4 rodadas, 4 né? jogos, Sim. Então, eu não imagino o Palmeiras fora dessa disputa. Não é esse o ponto. É que eu acho que, assim, existem peças que elas dão o tom do jogo. Claro. Quando você tira o Richard Rios do meio-campo e modifica muito esse meio-campo, e ao mesmo tempo você tira o Veiga e o Estevão do começo de uma partida, você perde a referência. Então, qualquer que seja o jogo que você está tentando construir, e eu digo isso independentemente de resultado contra o Água Santa, você perdeu, você desconstruiu um trabalho que está sendo refeito. Não, sim, mas a intenção do Campeonato Paulista, eu acho que mais do que encontrar alternativas no chamado time reserva, é condicionar o time titular do Palmeiras fisicamente para suportar a temporada. É por isso que o Abel muda o time. Ele não muda o time só para encontrar soluções com um volante, com um zagueiro, com um atacante que seja, e sim para utilizar esse período do ano para condicionar o time titular a suportar a temporada como um todo, fisicamente, mais do que em qualquer outro aspecto, mais do que tático, mais do que técnico, fisicamente e até psicologicamente, né, do aspecto anímico, para a temporada. Mesmo que isso signifique você tirar a sequência, né? Por exemplo, você está jogando como o Palmeiras jogou nos 2 últimos jogos, com o Maurício, às vezes, um pouco mais de falso 9, ou com o Facundo aproximando do Estevão como dupla, mesmo que você quebre essa sequência, mas é importante porque a longo prazo isso vai cobrar essa conta, não tem jeito. E até não dá para crucificar o Abel por isso, porque a gente vê o Zubeldia fazendo no São Paulo, o Ramon Dias no Corinthians. Todo mundo tá fazendo. Não, todos eles. O Felipe ontem falou que não vai sangrar ninguém em campeonato estadual, e tá certo. E é uma rotatividade que os técnicos vão portável ainda, então dá para mexer o time inteiro, dá para tirar a base, e nesse ponto é fundamental que jogadores deem resposta. Então, o Flaco, de certa maneira, foi presente no jogo, mesmo em alguns momentos ali que tropeçou na bola, estava ali disputando, brigando, roubando bola, então dessa maneira sai o primeiro gol na insistência dele logo no segundo minuto de jogo. O Alan, repito, jogador de iniciativa, mesmo com 20 anos, tem demonstrado personalidade. Ele é a grande... Se o Abel tem algum tipo de resposta positiva dos jogadores que não são titulares e que têm jogado no Paulistão, acho que o Alan é o que mais deu respostas positivas nesse campeonato. Acho que não para brigar por vaga, mas para pouco a pouco o Abel entender que pode contar com ele no time. O Alan começa a temporada atrás do Rômulo, por exemplo, que já saiu do Palmeiras, então vai ganhando lugares na fila e mostrando serviço. Não é solução. O Abel certamente não vai tratar nenhum jogador de 20 anos como solução, mas é interessante pela característica de jogo que ele tem. Jogador leve e até pensando também em sucessão do Estevão, não é? É bom ter jogadores leves no elenco com a característica do Alan. Facundo Torres entrou no segundo tempo, novamente bem, aumenta a rotação do ataque. Então esse tipo de resposta, certamente o técnico sai satisfeito porque conseguiu dar mais minutos, conseguiu avaliar. Mas do ponto de vista coletivo, quando o Palmeiras mexe muito, eu concordo com você, Dani. Descaracteriza. Precisa se provar dentro de campo. Não estou dizendo, repito, tecnicamente é muito bom jogador. Os outros jogadores da função do Palmeiras, para mim, eles ainda não mostraram
o nível que, por exemplo, tem a linha de 3 que joga à frente deles, a zaga, quando funciona bem, o goleiro. Então, se o Palmeiras tem alguma carência, em tese, na dupla de volantes, ou melhor, em princípio, porque isso pode mudar, e um centroavante. Sim. Ali é uma questão, porque eu tenho certeza absoluta que se o Abel tivesse um definidor de jogadas de fato, eu fico pensando se ele não está preparando a equipe para jogar assim, já pensando no Paulinho. É isso, acho que o Paulinho foi contratado para essa função. Quando centroavante, sim. Não, quando a gente vê o que o Abel esboça contra o Guarani e a ideia de jogo que ele tem para o Corinthians, você vê o Paulinho ali. Assim, e quando a gente pensa, essa é a 2020, essa é a 5ª temporada que o Abel inicia, né, frente do Palmeiras, né? 21, 22, 23, 24, o finzinho da de 20, é a 5ª que ele inicia. Quando a gente pensa nos melhores Palmeiras do Abel Ferreira, os centroavantes dessas duas formações que eu vou destacar não eram centroavantes fixos. O Rony não é, né? E o Endrick também não é um centroavante fixo. Então eu tenho a impressão que o Abel pensa o Paulinho como essa figura. A melhor versão para você também, não sei se a gente concorda, é que tinha o Danilo de volante, que foi campeão brasileiro e não ganhou a Libertadores. Ou a da Libertadores de 21. Tá, o jogo de Montevidéu. Acho que ali o Palmeiras perto do seu auge. Eu acho que ele é muito específico, mas para mim também me agrada mais essa. De 21 para 22. Então eu imagino que na cabeça do Abel, o Paulinho foi contratado. Claro, o Paulinho pode fazer as 4 funções, mas o Paulinho ele vai ser mais útil dentro do elenco atual do Palmeiras, trabalhando como essa figura de rotação no ataque, enquanto você tiver o Estevão, né? Que vai ser pouco tempo de Paulinho e Estevão juntos. Tem que o Facundo jogar bem na direita, inclusive. Mas para você ter Facundo, Estevão, Paulinho. E aí Veiga, Maurício, Felipe Anderson. Isso que eu ia falar, tinha o Felipe Anderson, a transição física. A gente vai ter uma janela muito curta de Paulinho com o Estevão. Né? Isso. Ela vai do início de abril ao Mundial. Até o Mundial. Eu acho que a tendência nesse momento é que o Veiga acabe sendo fixado como um segundo volante com o tempo. Você falava muito isso. Sim, antes de jogar. E foi bem na formação assim. Porque tem a entrada na área, a finalização da entrada da área, tem a construção, tem a saída de bola. E como o Palmeiras tem jogadores que participam muito do jogo na frente, que tem uma pressão muito boa, os volantes estão bem protegidos. Sim. Então, eu acho que se tudo funcionar da melhor maneira possível e se esses forem os jogadores, né, a tendência nesse momento é que o Richard Rios e o Veiga sejam os volantes do Palmeiras. A Dani falou, assim, há pouco ela estava passando a tabela, você disse que você não vejo o risco do Palmeiras ficar fora da classificação, apesar de estar com 13 pontos. Eu acho que o Palmeiras tem um risco aí. Porque assim, faltam poucos jogos. O Abel tem o seu planejamento, o Palmeiras tem desperdiçado alguns pontos e para o azar do Palmeiras, né, pelo regulamento do campeonato, o grupo do Palmeiras é um grupo que está pontuando bastante. Sim. O São Bernardo está jogando com o Corinthians, faz um campeonato muito consistente, a Ponte faz um campeonato muito acima da expectativa, ganhou hoje o derby para a Ponte, isso tem um... Só para falar, a Ponte tem o Mirassol fora, recebe o Botafogo, joga contra o São Paulo no Morumbi e na última rodada recebe o Bragantino. Não é uma tabela fácil. Não, é uma tabela fácil. Times de Série A. O Palmeiras só não seria líder hoje no grupo do Corinthians. Essa pontuação. Acho que o Palmeiras corre algum risco, mas eu acho assim, em condições normais, vamos supor que a tragédia aconteça e o Palmeiras não se classifique, é claro que isso tem pouca importância para a temporada do Palmeiras. Mas especificamente falando desse momento do Palmeiras, traria um nível de ruído de fora para dentro, porque seria uma continuação de um fim desgostoso para o palmeirense de 24. Sim, de algumas críticas. O torcedor vaiou o Abel no fim do ano passado. Alguns, né? Vaiaram o Abel no fim do ano passado. Então, embora classificar ou não no Paulistão é o menor dos problemas para a temporada, mas uma eventual não classificação para o Palmeiras de agora traria aquele ruído que já foi ouvido no fim do ano passado e acho que aumentaria um pouco a insatisfação nas arquibancadas. E o Abel tem um dilema, e eu entendo muito bem isso, porque vai disputar o Mundial. E aí talvez ele precise fazer algumas escolhas que outros técnicos não vão necessitar. Por quê? No final da temporada europeia acontece o Mundial, depois da final da Champions League. Os times europeus vão estar destruídos fisicamente, vão estar emocionalmente resolvidos, porque eles vão jogar o Mundial, querem ganhar, beleza, mas obviamente querem ganhar mais a UEFA Champions League, querem ganhar mais os seus campeonatos nacionais. E eles vão chegar lá mais ou menos melhores, mas mais ou menos como o Botafogo chegou no final do ano. Uma condição melhor. O Abel sabe disso, está no grupo mais fácil das equipes brasileiras para passar, para ir para o mata-mata. Vai pegar um Porto que está em crise financeira e esportiva, está tentando se recuperar financeiramente e esportivamente. É um time que hoje tem menos capacidade de investimento que o Palmeiras, por exemplo, paga salários abaixo do Palmeiras. Trocando jogadores. E a reformulação, né, desde que o Vilas Boas assumiu a presidência do clube, e ele falou abertamente sobre essa questão financeira, que é preciso ser resolvida. Então, ele precisa chegar fisicamente ali, isso é essencial se quiser fazer um grande Mundial,
numa condição melhor que os europeus. E ele pode fazer isso. Sim. Né? Por outro lado, se ele chegar no ápice da forma física ali, ele vai jogar no limite, porque não dá para sustentar essa forma física até dezembro, enquanto as outras equipes brasileiras, com exceção as outras 3 que disputam o Mundial, vão estar aqui se recuperando fisicamente. E podem chegar melhor que o Palmeiras, quem sabe até antes do Mundial. Ou seja, não é uma temporada fácil de ser administrada. Disputar o Mundial e a Libertadores é difícil, Fora né? como você volta do ponto de vista anímico do Mundial. Como você volta de lá. O peso que você vai carregar. Ou de frustração, ou da coisa que não funciona. O Flamengo, por exemplo, tem 2 times para poder fazer isso. O Fluminense ainda não tem um inteiro. Tem que fazer a escolha. Mas você quer o ver um Botafogo, ponto? vamos esperar para ver que time vai montar. Até por isso, para a gente voltar a olhar a partida de hoje, a importância do Flaco, obviamente, a gente não está falando de jogadores que vão ser titulares, que vão ser solução para o Abel, mas a gente está falando de jogadores Flaco que e vão Rony, hoje entrando no papo do compor tinha que usar elenco. o que tinha, Não, o que eu acho que tem que usar que era o que tinha, mas para você chegar menos desgastado em junho, quanto mais peças você tiver possíveis, melhor. Então, quando você pega um Rony que estava indo embora até ontem e coloca para jogar assim que você tem uma chance, você já diminui ali um ruído para continuidade. E você, bem ou mal, volta a confiança desse cara aos poucos para tê-lo como opção. Alguém discorda aqui que, por exemplo, numa rotação de elenco, o Rony não só eventualmente pode voltar a ser titular, como eventualmente resolver jogos do Campeonato Brasileiro antes do Mundial? Não, É possível. perfeitamente. A questão Então o é Rony, que... por enquanto, tem que ficar. A questão é que havia um entendimento de que o Rony já tinha contribuído o máximo que ele problema do Rony podia tá no meio campo. e que pelo que ele custa mensalmente para o Palmeiras, ele já não estava entregando tanto depois de tanto ter feito. E é por isso que ele ganha o que ele ganha, porque ele conquistou e pelo que era que hora de oxigenar. Não, né? e pelo que disse o Abel antes do jogo, essa ideia permanece. Sim. As portas para o Rony continuam abertas, mas enquanto ele estiver disponível e não houver uma negociação em andamento, o Abel vai aproveitá-lo e ele até entra ali, finaliza para o gol, o goleiro defende, ele chama a torcida, tenta mostrar que está engajado, que está motivado, mas é muito difícil o jogador nessa situação também, sabendo que é negociável, sabendo que o clube deseja isso, conseguir retomar o seu melhor nível. Até para o Rony seria melhor mudar de ares nesse momento. Já o Flaco Lopes é um caso diferente. O Flaco Lopes é um cara que o Palmeiras ainda acredita, que o Abel ainda diz acreditar, mas para o Flaco Lopes é muito difícil também, porque para o centroavante, eu entendo quando o Rafael Veiga oscila entre o Maurício e o Rafael Veiga aos poucos recupera o seu melhor nível. Para um meia, para um lateral, para um volante, é mais fácil isso acontecer. Para o centroavante, é praticamente impossível conseguir se recuperar, porque é uma posição que depende muito da confiança. Ele perde gols. Se ele perde gols, E a ele vai, recuperação não vem. ele vai continuar perdendo. Ele é um cara que... Vamos voltar no ano passado? Ano passado, o Flaco, ele jogou, a meu ver, no teto dele. Ele foi o teto dele. Ele foi um dos melhores jogadores do Campeonato mais baixo Paulista. do que o de grande centroavante. Você não pode querer comparar o ano do Flaco, o desempenho do Flaco, com o ano do Pedro, o desempenho do Pedro. São jogadores diferentes. Aí ele vai no teto dele, ele tem o primeiro semestre que ele tem, e depois tem oscilação, porque ele é um cara que vai ter oscilação. Ele não é o maior 9 da América do Sul. O Flamengo no Palmeiras está batendo cabeça atrás de 50 milhões de reais. por conta disso. Só que ele vai no teto dele. E ele, no teto dele, ele poderia, não sei, talvez festejar que a temporada dele, no balanço geral, foi positiva. Ele começa o ano ouvindo que não está bem, precisa melhorar. O zagueiro é a opção na frente dele. E aí, mexe, foi você que falou da confiança? A gente abriu o programa falando dos problemas de finalização do Palmeiras desde o ano passado. E tem muita coisa aí que vai entrar no Realmente pacote. não são só dele. Que é igual ao do Rony. Não é só o Rony, para mim, não é mais uma questão técnica. O Rony, no balanço do elenco, para girar, ele pode decidir jogo de Campeonato Brasileiro, até de Libertadores. O problema é, o ciclo do Rony, a partir do momento que a presidente vai a público dizer que esse ciclo está encerrado e ele está no mercado, o Fluminense não chegou a um acordo, o Santos não pagou o que tinha. Esse cara, ele está no Palmeiras? Ele está vivendo aquilo ali? Como o Paulinho que chegou agora? Não, claro que não. Mas é por isso que eu gosto da atitude do Abel de colocar no campo. Isso é o seu outro ponto. A minha questão é, o problema do Rony, para mim, não é mais o que ele tem capacidade de entregar. É a questão do debate que se faz inteiro. Está custando muito, troca porque precisa abrir espaço na folha para aumentar elenco, dar profundidade de elenco, aumentar peças. Não é sobre o que ele está fazendo. Hoje ele poderia ter feito um gol. Vamos ver se o Abel dá alguma pista sobre isso. Ele começou a falar. Eu adoraria o Pedro Ivo Almeida fazendo perguntas para o Abel na coletiva. Eu também. Eu também gostaria de ver isso. Mas vamos ouvir o Abel sem o Pedro Ivo Almeida mesmo, que é o que tem para hoje. Outra vez, depois junta aqueles que estão em melhor forma, depois torna a trocar. E é isso que eu vou fazer enquanto eu entender que é aquilo que é o melhor para os nossos jogadores, correndo todos os riscos que tivermos a correr. Como eu vos disse, porque é muito longa e temos todos dentro do clube que trabalhar muito
para conseguir esse inédito título, não é? Já vimos com 3, mas parece que começa tudo novo outra vez, não é? Começa tudo novo e que não percebemos nada disto e que não sabemos o que é que estamos a fazer e que temos que ganhar sempre, não é? E às vezes quando eu comparo parece que há equipas que têm que ganhar, mas nós não vamos conseguir ganhar sempre, mas vamos disputar e nós para disputar temos que preparar a equipa e eu, na minha opinião, contra opiniões contrárias, que são livres de as dizer, a irregularidade da equipa tem sido ao nível da irregularidade que o treinador tem feito na troca de 5, 6 jogadores a cada jogo. Portanto, nós já fizemos jogos bons e jogos ruins. O último jogo foi muito bom, este jogo foi ruim. 2 jogos atrás no Guarani, muito bom. Jogo anterior que perdemos com o Novo Horizontino foi ruim. O primeiro jogo foi bom. Portanto, temos andado aqui a flutuar um bocadinho entre o bom e o mau. Eu já tive a conversa com a diretoria já o ano passado, antes de irmos de férias. Agora nós sabemos que o mercado tem um tempo, sabemos que há jogadores estão identificados, os que eu quero estão identificados, com nomes, mas há coisas, a minha função não é essa. Agora entendo que há situações que têm que ser no momento certo, na hora certa, negociações, isto não é, muitas vezes não é quando nós queremos, na hora que nós queremos, porque do outro lado também tem rivais, mas isso está tudo muito claro internamente e portanto vamos continuar a fazer o nosso caminho. Bom, tá aí o Abel Ferreira dando as explicações, né? Usa um termo parecido com o do Filipe Luiz ontem, depois do Fla-Flu, dizendo que não vai matar nenhum jogador nessa pré-temporada. E é bem o que a gente estava comentando aqui, né? Sobre uma temporada complexa que tem pela frente. E ele repetiu o que o Zupac falou sobre o nível de jogo na partida anterior e nessa. Sim. Acho que dessa vez ele aceitou a situação e quando ele fala principalmente que a irregularidade do Palmeiras tem a ver com a irregularidade da escalação das equipes, que ele muda 6, coloca 6. Espero que isso tenha a ver com entrosamento, com parte coletiva, porque o Palmeiras precisa de um elenco com mais do que um time só, e se eu fosse olhar isso apenas do ponto de vista técnico e não coletivo, estaria implícito que ele afirmou que o Palmeiras precisa de um elenco muito melhor do que esse. Eu não acho que seja o fato, acho que precisa de jogadores em apenas algumas posições. Acho que só faltou ele aprofundar um pouco mais no caso do Rony, e eu entendi porque ele não fez isso, do ponto de vista institucional. Mas beleza, ok, o Rony faz parte do elenco do Palmeiras, enquanto ele não for negociado, ele pode jogar como qualquer outro. Mas o que mudou? Né? O Rony ficou fora dos primeiros 7 jogos da temporada e agora ele foi relacionado. O que é que mudou para agora o Rony ter sido lembrado, não só para ser relacionado, para viajar a Brasília, como para jogar também? Acho que faltou só esse aprofundamento, mas eu entendo o motivo pelo qual ele não fez, que é defender as pautas internas do Palmeiras, mas uma visão bem racional do que foi o jogo de hoje e do que tem sido o nível de produção do Palmeiras na temporada. Acho que o fato de não ter dado certo a negociação com o Qatar, né, faz o olhar ser diferente para a continuidade do Rony. Que não deu para sair, então já que está aí, é isso. Preciso rodar o elenco, mas ele não vai falar isso talvez abertamente. E hoje é aquilo, quando o Abel ele topa falar da bola, ele hoje, por exemplo, a gente não pegou, né? A gente veio para cá, voltou para o estúdio antes do final da coletiva, mas ele não abriu a coletiva falando de pênalti, ele não abriu a coletiva falando disso, daquilo, querendo bater de frente, faz retruca ali a um jornalista ou outro, a um repórter outro que está ali perguntando, e acho que ele concorda em parte com o que a gente vem falando, de você contextualizar, situar onde está o jogo de hoje dentro do calendário do Palmeiras, é isso. Eu acho que ele retruca algum repórter, ele fala, você não achou o último jogo? Você achou o último jogo ruim ou não achou bom? Ele tem um diálogo ali, né? E tem situações do último jogo que não são ruins. Você pegar só pelo segundo tempo do que não foi, ou o último jogo foi bom. Sim, o Palmeiras jogou bem. Que não aconteceram. O Palmeiras criou para definir um clássico no primeiro tempo, mas não definiu. E aí entra todo um embalo, que é o que o Birner fala, questão de finalização, que veio desde o ano passado, as peças que ainda não tem, o início de temporada. Mas chegar para falar que empatou 5, um time muito limitado, hoje não foi bom. Falar que por conta disso, tudo que está sendo feito até agora nesse ano está ruim, acho que também não é por aí. Devagar, né? Daqui a